Ai, caramba, última aula, hein? Antes da prova. Todo mundo se preparando, hein? Então, vamos lá. Pessoal, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos falar então do assunto de hoje, que são as rotinas reentrantes, né? Na aula passada nós falamos sobre rotinas não reentrantes. Estão lembrados? E a gente demonstrou um problema, né? Ó, rotinas não reentrantes. Aí a gente fez uma simulação aqui, né? Do funcionamento das rotinas, duas rotinas sendo executadas em um ambiente de multitarefa preemptiva, dois programas, né? E os dois estavam compartilhando uma rotina aqui em comum, né? E aí a gente viu que pelo fato dessa rotina aqui ser não reentrante, ela causava um problema na execução, né? Aí vocês até fizemos uma demonstração, vocês rodaram o programa dos contadores lá e provocaram essa situação, né? Só que não ficou muito claro aquele dos contadores lá, porque eles só ficaram aparecendo um pouco meio bagunçadinhos. Hoje eu vou mostrar um exemplo para vocês, mais legal. Aí vocês vão ter a chance de ver um efeito muito mais interessante desse problema aí. Tá ok? Então, aqui a gente mostrou, né, que uma rotina que causava esse tipo de problema chamada de não reentrante, tá ok? E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar, mas afinal, como é que eu construo uma rotina reentrante, né? Como é que eu tenho, qual o cuidado que eu tenho que ter? E para entender esse conceito, é relativamente complexo, porque a gente só consegue entender isso se a gente entender como que um código é efetivamente executado em baixo nível, tá? E para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que chegar um pouquinho mais perto desse baixo nível, né? E nós vamos descer um pouco, então, atingindo ali as camadas do assembler, né? Para ver como é que ele realmente trata um código que você venha criar numa linguagem de alto nível e como que esse código efetivamente é compilado e executado, tá? Então, para poder exemplificar bem isso, olha só, aqui tem um pouquinho de texto falando, né, sobre o problema, que a gente já viu bastante, mas olha só, gente, eu pretendo usar, deixa eu abaixar aqui para não aparecer essa parte de baixo, ó, aqui assim, pronto. Então, eu pretendo usar como exemplo essa rotina aqui, ó. Então, dê uma olhada, por favor, nesse código, gente. Percebam, aqui eu tenho um código feito em linguagem C, né? Mas ele é um código bem simples, né? Olha só, tem uma função main, que é o entry point de execução desse programa aqui, e aí ele chama uma outra função chamada calcula, e ele passa dois parâmetros, o parâmetro 5 e o parâmetro 6. Isso aqui é só um exemplo, né? Aí essa função calcula está declarada aqui embaixo, ó. Então, percebam que ela não retorna resultados, mas ela recebe dois parâmetros, tá? O primeiro e o segundo, aqui internamente eles vão ser chamados de A e B, não é isso? São do tipo inteiro. E aí, olha que interessante, é declarada aqui uma variável local, né? Quatro variáveis locais, uma chamada soma, outra div, multi e sub. E em cada uma delas é colocado o resultado dessas operações aqui, né? Então, na variável soma, aqui, ó, a variável soma, é guardado a soma dos dois parâmetros, A mais B, tá vendo? Na variável div, é guardada a divisão dos dois parâmetros, A dividido por B. Multi, A vezes B, e sub, A menos B, beleza? Então, perceba que não tem muito propósito, né, uma função dessa, mas é só para poder exemplificar bem o que acontece internamente, como que um código desse é compilado e como que ele é executado. E no final das contas aqui, ó, é apresentado o valor dessas variáveis, né? Aqui ele vai imprimir o valor de soma, de subtração, tá vendo? É usar a função printf, que é o print formatado da linguagem C. Então ele fala que aqui ele vai mostrar um valor em decimal, outro valor em decimal, e aqui o valor das variáveis que ele vai utilizar. Olhando para esse código aqui, gente, vocês conseguem entender esse código aqui em C? Vocês acham que ele está complexo ou está bem Tranquilo, simples? professor. Tranquilo. Legal. Então, isso é importante. Então, entenderam? É só isso. Executa a função, faz as atribuições aqui e imprime o resultado. Então,
Considerando isso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que essa rotina calcula aqui, ó, ela seria uma rotina reentrante ou não reentrante? Eu não vi nada fazendo com que ela colabore com a multitarefa especial, então vou dizer que é não reentrante. Certo. E como é que a gente, então, eu realmente, olha, eu vou ser sincero pra caramba, eu gostei dessa resposta, tá? Porque é uma resposta que mostra que você está olhando para esse código e você percebe uma determinada situação, né? Vou dar um exemplo para vocês. Lembra o problema da reentrada? Então, imaginem, ó, aqui, essa função é chamada uma vez, passado o valor 5 e o valor 6, não é isso? Então, ó, A vai receber 5, B vai receber o valor 6. Tudo bem? Aí, ó, é declaradas as variáveis aqui. Nesse momento, na execução dessa linha, quanto que vai receber a variável soma? 11. 11, tá certo? Então, a variável soma está com o valor 11. Percebam que esse valor só vai ser impresso na tela quando chegar nessa linha aqui embaixo. Concordam comigo? Tudo bem? Sim. Uhum. Né? Então tá bom. Então a variável 11 a variável soma nesse momento tem o valor 11, tá? Aí vamos supor que ele estivesse executando, ó, faz de conta que a minha mãozinha é o IP. Executou esse cara, vai executar esse. Quando ele vai executar esse aqui, vamos supor que ocorra a interrupção do relógio, beleza? Então ele parou a execução aqui, tá ok? Aí vamos supor que, então, ó, olha só, o soma está com o valor 11, mas ele não foi impresso na tela. Tá? Concordam comigo, gente? Sim. Porque ela foi interrompida aqui no meio, né? Que é o que a gente provocou na aula passada, um exemplo desse. Então, beleza, a variável soma está com 11, só que esse 11 não foi impresso na tela ainda. Beleza. Olha só, interrompeu, vamos supor que passou por um outro programa e um outro programa viesse a executar a mesma função calcula, só que agora passando os valores de A igual a 10 e B igual a 2. Vamos falar B igual a 6, vai. A igual a 10, B igual a 6. Na hora que ele reexecuta, vocês perceberam? Aconteceu a reentrada, né? Ela não tinha finalizado a última execução e veio um outro cara e executou ela de novo. Agora A está valendo 10 e B está valendo 6. 6 não, vamos dar 8 para não ficar nada igual aqui, ó. A igual a 10, B igual a 8. Vamos supor, né? Então, eu só vou escrever aqui, só para a gente não... Então, vamos supor que um outro cara vai lá e chama, calcula, né? 10,8. Tá ok? Então, é só para a gente usar como exemplo, ó. Então, vamos lá. Um outro cara vem e executa essa função aqui, ó. A vai receber 10 e o B vai receber 8. Na hora que ele fizer isso, quando ele passar por essa linha, quanto vai receber a variável soma? 18 e voa o programa lá. Perceberam? Ela colocou 18 aqui, e aquele 11 que estava nessa variável, teoricamente, né, foi sobreposto, não é isso? Então, se ele continuar executando aqui, ele vai imprimir 18. Quando interromper esse programa e voltar para a execução desse anterior aqui, ele continuaria a partir desse momento aqui, né? Que ele tinha sido interrompido nessa linha aqui, né? E na hora que ele fosse imprimir, teoricamente imprimiria 18 de novo, né? Porque é o último valor que foi colocado na variável soma. Então, olhando para essa função, a gente poderia dizer, ó, essa função é uma função realmente não reentrante. Então, entende por que eu gostei da resposta? Porque ela sugere isso para a gente. Quando a gente olha aqui, a gente considera que ela é não reentrante por esse motivo, tá? Então, olha como a coisa é complexa. Eu estou mostrando um código para vocês e eu estou tentando assim mostrar para vocês que essa função calcula seria não reentrante, seria.
né? O amigo que, eu não vi o nome na hora que estava falando, desculpa, porque eu estava nessa tela, mas o amigo que comentou com a gente falou corretamente. Pô, como essa função aqui não tem nada especial se protegendo para um ambiente de multitarefa, então eu considero que ela é não reentrante. Aí eu falei para você que eu gostei da resposta, não é isso? Em função dessa demonstração que a gente acabou, exatamente, falei isso em função dessa demonstração que a gente acabou de fazer. Então agora que eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque toda essa discussão agora, ela vai quase que virar de ponta cabeça. É muito difícil, tá? Olha só, gente, por mais que a gente tenha uma sensação de que ela é não reentrante, pelo conhecimento, só consegue ter essa sensação quem tem o conhecimento do problema, que é o caso de vocês agora. Pelo fato de vocês entenderem melhor o problema, vocês começaram a perceber que ela poderia ser não reentrante. Perfeito. Agora, olha como é que vai virar de ponta cabeça. As linguagens de alto nível, por exemplo, como uma linguagem C, e qualquer outra linguagem que vocês tenham nova aí, trabalhando, elas possuem uma defesa natural que fazem que, durante o processo de compilação, o que aconteça? Essa rotina, ela seja transformada em uma rotina reentrante, tá? Então, aquela impressão que a gente tinha, que era uma impressão correta, lembrando, aquela impressão que a gente tinha que ela é não reentrante, no fundo, não é verdade. Por quê? Porque ela é reentrante, sim. Só que para entender isso, a gente tem que entender como é que esse código roda por baixo, tá? Então, deu para entender a problemática, gente, que eu estou mostrando para vocês? Olha lá, se você entendeu o conteúdo da aula passada, você olha para ela e se fala, parece não reentrante mesmo. Só que agora eu estou contando para vocês que internamente existe um mecanismo para transformá-la em reentrante. E nós vamos tentar entender esse mecanismo agora. Olha, e por que a gente vai tentar entender esse mecanismo? Porque existe uma possível ação do programador que, se ele não tomar cuidado, ele quebra essa proteção e aí sim transforma essa rotina realmente em não reentrante. Então, isso é algo que vocês precisam saber, tá? E entender na íntegra como funciona. Tudo bem por enquanto, gente? Entender o que vai rolar no próximo momento? Eu vou tentar mostrar para vocês como que é possível a gente falar que essa rotina, afinal de contas, é reentrante. Pô, como? Porque isso já está gerando um conflito. Então, eu vou tentar provar para vocês que ela é realmente reentrante e vou alertar vocês de não agir de determinada maneira para não transformá-la em não reentrante. Olha que louco. Beleza? Preparados? Isso aí, pelo visto, é alguma tarefa do C que vai fazer pra gente, né? Vai Sim, automatizar. é um processo que é feito automaticamente pela linguagem C no momento da compilação. Só que eu queria que vocês entendessem como é isso. E sabe o que vai ser mais legal? Como a gente vai entrar, né? Nós vamos entrar, vamos mergulhar profundamente como que esse código é executado, nós vamos entender coisas muito interessantes também. Por exemplo, aqui, ó, essa função main, quando ela executa ou calcula, isso aqui é o tipo de uma chamada do tipo call, né? Não é um jump, né? Por quê? Porque ele vai para o cálculo e volta, não é verdade? Só que olha o que acontece aqui, não é feita a passagem de parâmetros? Então, se é feita a passagem de parâmetros, nós vamos entender exatamente como que isso aqui acontece na memória. Como que essa passagem de parâmetros, como é que esse valor 5 e 6 vem para cá, né? Como é que é feita essa passagem? Porque parece um negócio meio mágico aqui, né? Só falando assim, passa 5 e 6, aqui o A vira 5, o B vira 6. Mas como que isso acontece a nível de memória? Então, a gente vai ver agora em detalhes isso aí. Beleza? Ai, caramba!
E aí a gente vai ver como é que esse processo aqui é feito. Eu vou chegar na execução, até a execução do soma, para vocês verem que bacana que acontece. Aqui no código, ó, aqui já tem explicando tudo isso, né? Olha que legal, eu deixei aqui no PDF, só que aqui ainda está um pouquinho longe de ser fácil de entender, mas olha o que eu tentei colocar para vocês. Tá vendo esse código que está aqui, ó? Void main calcula, fecha, void calcula, int soma. Ele não está aqui com fundo verde, né? Tá vendo aqui? O código em C está com fundo verde, né? Eu coloquei todo o código em C aqui com o fundo verde, tá vendo? Void main, calcula, a chavezinha, todo com fundo em verde. E em branco, com fundo branco, eu tenho o resultado da compilação de cada linha. Olha que coisa legal, gente. Quando você escreve void main, olha o resultado da compilação disso aqui, ó. São essas instruções aqui em assembly. Quando você escreve calcula 5,6, olha o resultado da compilação disso aqui, ó. Tá vendo? Quando você coloca a chave lá, né? A chave fechando o escopo, olha o resultado da compilação disso aqui, ó. E eu vou explicar para vocês em detalhes isso aqui acontecendo, para a gente ver o efeito disso aqui, ó. E aqui eu deixo o código inteiro para vocês, ó. Depois vem o início da função calcula, né? Aqui tem o início e o resultado da compilação, tá? Aqui depois eu vou mostrar de uma forma um pouco mais simplificada, mas no fundo dá no mesmo, tá? Quando você escreve... aqui, inclusive, tem um pequeno erro. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um pequeno... Esse código é em cima aqui. Depois eu vou arrumar isso. No slide que eu mostro, eu esclareço isso. Quando você escreve soma igual a mais B, olha como é que ele compila. Olha que legal. Ó. E a gente vai entender essas instruções aqui funcionando. Então, elas estão em assembly. Mas eu garanto para vocês que dá para entender isso aqui. Eu vou mostrar para vocês com bastante calma. Beleza? Então, vocês estão vendo? Nós estamos dissecando o código compilado desse programa em C. Está aqui, ó, o código inteiro. Ó, né? Então, vocês podem olhar pelos tipos de instrução em assembly, que são instruções mais complexas, assim, pelo menos menos amigáveis, né? Quando a gente vê um código em C, ele é muito mais amigável, muito mais fácil de entender do que um código como esse aqui, né? Vocês já estão tendo assembly em alguma matéria? Já tivemos, professor, semestre passado. Já. Que legal. E assembly de que microprocessador? ATmega 328. Um microcontrolador, então. Isso. Legal. Então vai ficar mais fácil vocês entenderem isso aqui. Vai ser bem legal. Eu tenho certeza... Cara, é difícil falar isso, ter certeza, mas eu acredito que vocês vão gostar, beleza? Porque é muito esclarecedor esse tipo de coisa, faz a gente entender um monte de coisa legal, beleza? Então, aqui o documento tá tudo bonitinho para vocês, aqui tem uma explicação, né, que vai mostrando, mas agora eu vou demonstrar através aquela lousa que eu sempre monto, tá vendo? Para a gente poder discutir esse cara. Então, olha o que eu tentei fazer aqui, gente. Eu escrevi o código em C, aqui e deixei ele em vermelho, tá vendo? E o correspondente código em assembly, porque a gente vai executar ele passo a passo, tá? Então, olha aqui, eu dei uma resumida, né? Deixei as partes principais, que são as partes que permitem com que a gente tenha um entendimento principal de cada parte, né? Ou seja, as partes principais, as que têm mais importância para a gente, tá? Aqui é a chamada da função e aqui o início da execução da função, tá vendo? E depois a gente termina com a função, né? Até ela fazer a soma, efetivamente. Então, aqui eu tenho o código em C, em vermelho, e o correspondente código que é gerado em assembly para cada linha do código em C. Então, você escreveu isso aqui em C, quando compila, ele gera esse código aqui em assembly. Essa linha em C gera esse código aqui em assembly. Essa linha em C gera esse código em assembly. E essa linha em C gera esse código em assembly. Então, a gente vai entender, nós vamos executar linha por linha desse código em assembly, para vocês verem que coisa sensacional.
E aí vamos entender a proteção, como é que ela acontece aqui dentro. Para a gente poder fazer esse cara aqui, olha que interessante, eu desenhei aqui do lado a nossa pilha, porque a pilha vai ser muito importante, extremamente importante. Ela talvez o principal agente aqui que permite com que a gente consiga fazer a rotina reentrante, tá? E aqui eu tenho algumas observações, aqui informações de apoio, né, para a gente entender. Então aqui, lembrando que jump, endereço, significa uma simples atribuição desse endereço para o registrador IP, né? E quando você dá call endereço, o call é um pouquinho diferente do jump, tá vendo? Os dois servem para causar um desvio. Só que o jump vai e não tem mais compromisso em voltar. O call não, ele vai e tem compromisso de voltar, né? Ele vai executar a rotina e tem compromisso de voltar. Então, quando você dá um call endereço, ao invés de ser simplesmente uma atribuição do endereço para o IP, ó, que nem está aqui, ó, bem parecida, né? A gente tem uma coisinha a mais que acontece antes, que é um push IP. Então, já a gente vai usar isso aqui de novo, a gente já comentou em outras aulas. E outra informação adicional, aqui é um exemplo, né, de uma coisa... Deixa eu ver por que eu coloquei isso aqui. Bem, eu coloquei, já não me lembro por quê, mas ela é interessante a gente entender. Isso aqui é uma disposição comum de como que ocorre a ocupação de uma área de memória, né? Então, aqui está dando um exemplo de uma memória que viria de um endereço 0 até um endereço 1000, por exemplo. Acho que só para esclarecer onde que fica a pilha normalmente, né? Então, eu poderia até colocar aqui, para ficar mais legal, para não parecer que é 0, né? Vamos supor que é um código que vai do endereço 1000, uma área, né, disponível para um programa, até o endereço 2000, ó. Então, olha o que acontece. Se você tivesse esse intervalo de memória para executar um processo, normalmente o código, ou seja, essas instruções aqui, ó, que estão aqui, elas vão sendo alocadas no início dessa área de memória, tá? E por que elas têm que ser alocadas no início da área de memória? Tem um porquê muito óbvio, mas que é importante a gente... não vou falar óbvio, porque óbvio é exagerar. Tem um motivo muito específico, que é exatamente o fato de que o fluxo de atividade do processador, depois que ele pega a instrução na posição de memória apontada por IP, lembra? Ele incrementa a IP. Lembram disso? Então, por isso que o código de um programa, ele tem que ficar nos endereços mais baixos, porque o IP começa em cima e vai descendo, tá certo? Ou seja, tá no 1000, vai para o 1001, 1002, 1003, 1004, perceberam? Então, o código tem que estar em cima realmente, tá? Por que eu estou falando isso? Agora parece um pouco mais óbvio, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a pilha, ela tem um comportamento diferente, né? O próprio nome da pilha diz de empilhar, né? Colocar uma coisa em cima da outra. E quando você joga um valor na pilha, o stack pointer, ele sobe, né? Então, por isso, já que a pilha ela vai sendo ocupada de baixo para cima, a gente acaba colocando a pilha aqui no final da área de memória disponível para aquele programa executar. Então, olha que interessante, a pilha, deixa eu ver se eu tenho, acho que aqui dá para mostrar. Eu queria fazer um negócio aqui, peraí, deixa eu ver, aqui eles estão separadinhos assim, eu vou fazer um negócio legal aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui, até aqui, ó que legal que eu vou fazer, estou inventando um negócio aqui, peraí. Eu vou colocar ele até aqui, ó. Agora vai ficar legal. Então, olha que interessante, agora eu vou conseguir fazer o que eu queria. Olha só, a pilha, então, ela começa aqui. Então, olha que interessante, ó. Quando você começa a trabalhar, a pilha está pequenininha, né? E o teu código ocupou uma área e a pilha ocupou uma área. Essa pilha aqui, conforme você vai trabalhando, então ela vai crescer, ela vai subindo, a ocupação vai aumentando aqui, né? Quer dizer, vai diminuindo o endereço
e ela vai subindo aqui nessa ocupação, tá vendo? Isso significa que existe uma área de memória aqui no meio, que ela tem um nome, que é esse nome aqui, ó, heap, né? Que em inglês significa montante, né? É o que sobrou disponível para a gente. Então, essa área de memória é a área de memória que sobra para o programa para poder fazer alocação dinâmica e para poder fazer também, basicamente, alocação dinâmica, só isso. Eu ia falar uma outra coisa. É a área de memória que tem disponível para o programa poder trabalhar, né? E principalmente fazer a alocação dinâmica, e armazenar e fazer a alocação estática também, desculpa, que é armazenamento das variáveis globais, tá? Então, olha que interessante. O código ocupa a área de cima e a pilha ocupa a área de baixo. Então, essa área de memória que sobra aqui no meio, ela vai sendo achatada pelos dois, tá certo? Normalmente não é que a pilha vai crescendo, a não ser que tenha necessidade, né? Mas a ocupação da pilha é assim, é nesse sentido, ela vai subindo, né? Conforme vai sendo ocupada. Normalmente se faz uma reserva dessa área, que nem aqui, ó. Aqui está sendo feita uma reserva da área. Eu tenho daqui, dessa posição daqui de baixo, até essa posição aqui em cima. Eu quis colocar isso só para vocês já terem esse conceito na cabeça também, né? E vocês vão ver que o stack pointer, então, vai subindo. A gente já fez demonstração disso. E isso tem a ver, então, com essa organização que está aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira para a gente ver como é que a coisa realmente acontece. Então, ó, nós vamos considerar que esse programa em C foi em determinado momento executado, começou a ser executado pelo processador. Então, isso significa que o IP, né, em determinado momento, vai apontar aqui para a primeira instrução. Concordam comigo? Tudo bem, gente? Sim, professor. Beleza. O que vai acontecer nesse momento aqui? O processador vai lá e faz, pega a instrução na posição de memória apontada por IP. Ele pegou a instrução move a x,6, não é isso? E o que ele faz com o IP? Incrementa o IP, não é isso? Então, o IP vem e aponta para a linha de baixo. Olha lá. Então, da mesma forma que a gente fez na aula passada, vamos colocar um índice aqui, ó, para depois a gente não se perder, ó. Então, tudo bem de eu colocar esses índices aqui, gente? Deu para entender que esse aqui é o IP no momento 1 e esse aqui é o IP no momento 2? Tudo certinho, professor. Beleza, mas continua tendo um IP só, né? Porque a gente está falando de um núcleo aqui. Beleza. Na hora que está dessa forma aqui, a instrução que vai ser executada vai ser o move a x,6. Concordam comigo? Porque ele já incrementou o IP e ele vai executar a instrução que ele leu no IP anterior, tá? A instrução move, vocês aprenderam o que é a instrução move lá em Assembly? Sim, ele guarda o valor de 6 no AX. Basicamente ele move. É uma atribuição, move, exatamente isso, né? Então, move a x,6 simplesmente faz com que a x receba o valor 6. Maravilha, tá? Então, quanto vale a x nesse momento? Vale 6, tá? Na sequência, aí ele vai pegar a instrução apontada por IP, que é o push AX, e vai incrementar o IP, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Momento 3 vai ser esse cara aqui, né? Então, vamos lá. IP no momento 3, ó lá, vai estar apontando para cá. E agora ele vai executar essa instrução que está aqui. Vocês lembram o que faz uma instrução push? Ele adiciona o valor na pilha. Exatamente, guarda um valor na pilha. Que valor que ele está mandando guardar na pilha? O valor do AX. Pergunta, gente, quanto está valendo AX? Está valendo 6. Exato. Então, vamos executar essa instrução aqui? Na hora que ele executa isso aí, ó, olha o que ele faz. Ele coloca o 6 na pilha e o stack pointer sobe aqui, né? Ó. Ai, que legal. Tudo bem até agora? Professor, só uma dúvida. Eu não sei se isso muda de microprocessador para microprocessador, mas na verdade que me bota na PIB não seria o endereço do AX e não o valor? Ou tá errado? Exatamente. Ó,
o que que acontece? Nessa declaração que está aqui, ó, o que eu estou colocando é o valor de AX, né? Aqui, ó. Ah, não, perdão, vou falar melhor. Nessa declaração em C aqui, eu estou passando o valor 5 e o valor 6. Eu não estou passando o endereço de ninguém, entendeu? Estou passando o próprio valor. Para passar o endereço, eu teria que estar colocando um ponteiro aqui. Eu teria que estar colocando um ponteiro, né? Ou o endereço de uma variável, né? Não sei se vocês já viram em C, né? Quando você coloca o E comercial na frente. Mas nesse caso, eu estou passando exatamente o valor, beleza? Tanto que dá para ver aqui, ó. Olha só. Isso não é uma coisa que depende de processador, tá? Só esclarecendo. Isso depende da linguagem. Então, a linguagem C, quando você calcula 5,6, ele está passando o valor mesmo. Vocês perceberam que legal? Né? Ó, o valor é que foi colocado na pilha aqui, ó. Ai, que legal. Beleza? Ah, entendi, professor. Eu achei que no Assembler, quando você jogava na PIB, ele tava pegando era o endereço ali, deixando. Ó, aqui dá para ver bem, ó. Vamos continuar que tu vai ver que legal, né? Tu vai ver que tem horas que vai cair endereço aqui, em outra situação, a gente vai ver passo a passo. Mas tudo bem a execução dessa instrução push x, o valor 6 ter aparecido aqui na pilha? Tudo sim, professor. Beleza, gente. Então vamos lá. Agora, né, agora ele vai pegar a instrução move a x,5 e o IP vai apontar para a próxima linha. Não é isso? Tudo bem por enquanto, né? Então, é complexo isso aqui, né? Tem que tomar cuidado para a gente não se perder. Quando o IP estiver apontando para o push a x, a gente vai executar o move a x,5. Ou seja, move a x,5 significa que o AX agora vale 5, tá certo, gente? Né? E aí, quando ele incrementar o IP, ó, agora o IP está nessa linha aqui. Caramba! Agora ele vai executar o push a x. Qual vai ser o resultado da execução desse push a x aí? Ele vai botar o 5 e subir o stack pointer. Exatamente. O 5 vai vir para a pilha. Opa, deixa eu fechar aqui que eu apertei sem querer. O 5 vem para a pilha e o stack pointer sobe de novo. Ai, caramba! Olha lá. E agora, olha só que interessante. Nesse momento, ele vai pegar essa instrução aqui, o call, né, que está mandando fazer uma chamada para a função calcula, e aqui, tá vendo? Aqui tem até o endereço de calcula, que é um pointer de calcula. Ele está fazendo um call, né, para um endereço que está perto, né? Esse NIR aqui está mostrando. Isso aqui são só detalhes. O que importa é que ele está causando, ó, call calcula. Lembra que call endereço significa o quê? Isso aqui é um endereço. Ele vai pegar o endereço de calcula e vai colocar no IP. Ó, que está mostrando. Só que antes, olha que interessante, ele vai dar um push IP, né? Então vamos continuar. Quando ele lê essa instrução, lê a instrução na posição de memória apontada por IP. Aí o que ele faz? Incrementa IP. IP no momento 6 vai estar aqui, ó. Olha que interessante. Tá certo? Quando ele executar o call calcula, né? Esse calcula representa o endereço da rotina calcula, tá? Então, quando ele executar esse call, ele vai fazer essas duas coisas que estão aqui, ó. Call, endereço, o que ele faz? Ele vai dar um push no IP, olha que doido. E depois vai colocar no IP o valor do endereço, que é esse cara que foi passado aqui. Então, vamos fazer com calma agora. A primeira coisa que ele tem que fazer, então, na hora de executar o call, é dar um push no IP, não é verdade? Não é o que eu estou falando aqui? Eu pergunto para vocês, ele está jogando alguma coisa na pilha, não é verdade? Ó, push, ele está colocando alguma coisa na pilha. O que ele está colocando na pilha? O valor do IP. Pergunto para vocês, que valor que vai ser colocado aqui na pilha? Vai ser aquele valor ali, o 5, né? Que é não, é o 6. Porque ele Exatamente. incrementou. Perfeito. Ai, caramba, adorei essa resposta.
É isso aí, gente. Olha, você matou perfeito. Ele vai colocar o valor do IP no momento 6, que era esse valor que estava apontando para essa instrução aqui, ó. Então, ele colocou, ó, ele deu um push IP, colocou na pilha, o stack pointer subiu. Ai, caramba! E agora, ele vai colocar no IP o valor do endereço. Qual foi o endereço que foi passado como parâmetro? Foi um ponteiro da função calcula. Então, na hora que ele coloca esse ponteiro, né, esse endereço de calcula no IP, o IP no momento 7, olha só que interessante, vai apontar para o início da função calcula aqui. Olha que show. Essa parte é uma parte difícil de entender, mas conseguiram entender, gente? Ah, professor, só uma dúvida. Quando você usa aquele ponteiro, você já define um local que ele quer ali? Você bota o endereço desse push? Então, como a gente está fazendo em C, quem faz isso para a gente é o compilador, entendeu? Ah, entendi. O Legal, assembler né? também, quando você bota label, né? Isso, exatamente. Aí em assembler você está pondo lembra, mas quem está calculando o endereço é o próprio compilador, concorda? Né? Então os compiladores nos ajudam com isso, tá claro? Porque, né, você está com uma memória enorme, vai depender de onde que ele vai ser alocado, beleza? Mas o importante é entender o conceito. Qual o endereço? Tá vendo? Aqui é um endereço. Esse endereço vai acabar sendo jogado em IP. Se ele vai ser jogado em IP, o que vai acontecer? O IP vai apontar para esse endereço. Olha lá, eu estou apontando bem para o início da função calcula aqui, ó, que a primeira instrução efetivamente é essa aqui, tá ok? Show de bola, né? Estamos vendo passo a passo o que está acontecendo. Gente, alguma dúvida do que aconteceu até esse momento? Ó, a gente começou a executar o programa, ele veio executando call. Ele, na hora que dá o call, ele desvia o IP para esse ponto aqui, ó. Só que, olha o que aconteceu, gente. Vocês estão percebendo o que foi colocado na pilha aqui, ó? O que são esses valores 6 e 5 que foram colocados aqui na pilha? São os valores que tinham sido passados como parâmetro. Exatamente, olha que legal. Eu não sei se todos já tinham esse conhecimento, mas sempre que você passa um parâmetro para uma função, esses parâmetros então são enviados à resposta através da pilha. A pilha passa a ser uma área de memória comum entre as duas rotinas. Não é uma rotina passando parâmetro para outra. Então imagine assim, uma rotina coloca informações numa área de memória. A outra rotina vai lá naquela área de memória e pega a informação. Então, o que eu acho legal da gente deixar bem claro aqui? É assim que é feita a passagem de parâmetros de uma função para outra. Tá ok? Né? Então, existe uma área de memória comum entre as duas funções, uma coloca a informação lá, a outra vai lá e pega a informação de lá. Beleza? É legal entender isso, né? E saber que funciona dessa forma, porque aí você começa a ter condições de entender possíveis problemas que venham acontecer no futuro e assim vai, né? Beleza, gente? Deu para entender então como que é feita a passagem de parâmetros? Agora, nós Eu vamos sim, ver, professor. legal. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que esses parâmetros são aproveitados na outra rotina, tá? Como é que eles são lidos pela outra rotina. Mas a gente já viu pelo menos como que eles são passados, tá ok? Então, beleza. O 5 e 6 está aqui na pilha, né? Quem está sendo executada calcula, e a calcula, então, ela já sabe que ela tem valores que foram recebidos do outro programa. E esses valores ela vai poder utilizar em algum momento, né? O compilador coloca simplesmente, você escreve aqui, né? Em C você escreve int A, int B. Mas só para poder dizer, né? Que o primeiro valor que foi passado, internamente aqui, você vai chamar de A, e o segundo de B. E a gente vai ver como que o compilador traduziu tudo isso. Beleza. Só que agora, ai caramba, nós vamos ter que entender outro conceito, que é legal pra caramba. Vocês viram, né, que a pilha possui um registrador de stack pointer, né? O SP, que vai apontando para o
topo da pilha, né? Porém, é muito importante a gente lembrar que a pilha é uma área de utilização muito dinâmica, né? Os caras entram, uma rotina entra, coloca um monte de coisa na pilha, lê, mexe, trabalha, e quando essa rotina finaliza, é muito importante que tudo aquilo que ela colocou na pilha, ela esvazie, né? Ela tire da pilha. Vocês conseguem perceber o risco que eu teria caso algum programa coloque alguma coisa na pilha e esqueça de tirar? Aquele valor vai ficar lá para sempre, né? E uma reexecução dessa rotina continuamente ia fazer com que vários valores fossem sendo esquecidos na pilha. E aí, uma hora eu teria acontecendo um conceito que a gente chama de estouro de pilha, né? Porque a pilha, ela ia enchendo, pum, até uma hora que estoura a pilha, tá? Stack Overflow. Exatamente, é o nome técnico que a gente dá para isso aí, um Stack Overflow, né? Um estouro de pilha. Olha só, então, o que acontece? Existe um compromisso muito grande das linguagens de alto nível delas nunca deixar isso acontecer. Então, elas fazem uma construção que ajuda a garantir isso, que é fazer um controle da base da pilha também, não só do topo, né? Eu tenho um topo, mas a coisa é uma coisa que foi tão importante que os próprios processadores, hoje em dia, já disponibilizam registradores para a gente poder fazer controle da base da pilha. E o nome desse registrador, usado na linha x86, é exatamente BP, tá vendo? Ó? Base Pointer, tá? Ponteiro de base. Olha que interessante. Só que o detalhe é que a gente tem somente um registrador BP, tá? E olha o que acontece. O BP está sempre apontando para a base da pilha. Na hora que eu comecei a executar a função calcula começou a guardar valores aqui na pilha, não é verdade? Mas esses valores que ela está guardando aqui na pilha são em função da instância de execução dessa rotina. Uma rotina anterior, que no caso era aqui a rotina main, lembra? A rotina main é que estava chamando o calcula. Ela também podia estar fazendo uso da pilha, tanto que a gente consegue ver uns valores aqui prévios na pilha, tá vendo? Eu não sei nem quantas coisas poderiam ter aqui, né? E eu teria aqui uma área da pilha sendo utilizada por quem? Pela rotina main. Então, olha só que interessante, eu até vou corrigir aqui, ó. O ponteiro BP estava apontando para a base da pilha anterior, né? Só que o que está acontecendo agora? Nesse momento aqui, a gente está iniciando uma nova rotina. Então, essa nova rotina vai ter o compromisso de não deixar nenhum vestígio no final da execução dela aqui na pilha. Então, olhem só, gente, que coisa fascinante que tem aqui. Como é que ela faz isso? Olha que interessante. Ela vai querer marcar, de alguma forma, a nova base da pilha, porque é a base da execução dela, né? Só que ela não pode destruir o valor de BP da execução anterior, da rotina main lá. E o BP estava apontando para cá em algum momento. Então, olha só o que eles fazem na linguagem C. A primeira coisa que faz quando você entra numa rotina é dar um push BP. O que ele está fazendo com o push BP? Ele está guardando na própria pilha o valor atual de BP. Então, ó, BP, nesse momento, está apontando aqui para a base da rotina anterior, né? Olha, e nós vamos chamar aqui de BP no momento 1, tá? Para a gente poder seguir ele, tá ok? Quando eu dou um push BP, o que ele faz? Ele pega esse valor de BP, que aponta para para essa posição no momento 1, e guarda aqui na pilha. Olha lá, BP no momento 1. Cara, é fascinante ver essas coisas aqui, né? Porque nós estamos entrando no detalhe do detalhe, né? Olha lá, o stack pointer subiu, tá? E olha o que ele faz. Perdão, eu já executei, mas eu pulei um passo aqui, né? Eu já devia estar com o IP no momento 8 aqui, concordam? Peço desculpas aí, porque às vezes a gente se empolga, porque para ele executar essa instrução aqui, o IP já tinha que estar apontando para cá. Beleza. Então, agora vamos lá, vamos dar um segmento, vamos continuar certinho.
Agora, o IP apontando para cá, ele vai pegar essa instrução aqui, né? E vai incrementar o IP. Então, já vamos colocar o IP no momento 9, apontando para a próxima instrução, que está aqui, ó. E agora, ele vai executar essa instrução aqui. Olha essa instrução, gente, que louca. O que vocês acham que faz essa instrução aqui, ó? Move BP, SP. Ele guarda o valor de SP na variável BP? Exatamente, né? Olha só. Os dois, né? Tá no mesmo lugar. Exatamente, gente. Olha que lindo, né? O move AX,6 não pega o valor 6 e joga no AX? Então, esse cara é a mesma coisa, vai pegar o valor do SP e vai jogar no BP. Quem está sendo alterado, o BP ou o SP? BP. 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 Exatamente. Então, o BP está sendo alterado. E ele vai receber o mesmo valor de quem? Do SP. O valor do stack point, né? Então, vocês concordam que o BP vai apontar para o mesmo lugar para onde está apontando o SP? Exato. Exato. Olha então o que vai acontecer, gente. Olha que legal. Vou até colocar aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar como sendo BP no momento 2, porque a gente alterou o BP, né? Ó. O BP no momento 2, ó, vai apontar para o mesmo lugar que está apontando o SP. Olha que legal, com a execução dessa instrução aqui, ó. Tá? Olha o que ele acabou de fazer. Ele alinhou o ponteiro da base com o ponteiro do topo, né? Ele falou, os dois estão apontando para o mesmo lugar, olha só. Então, a partir de agora, começa a execução da função calcula, onde a base e o topo estão apontando para o mesmo lugar, beleza? E a gente vai começar a ver o que acontece a partir desse momento. Ele está fazendo isso para ele poder, no futuro, ele recuperar esse cara e voltar aqui para baixo, para restaurar o valor da pilha. Então, ele está falando, ó, vou começar a executar calcula. Então, ó lá, beleza. Começa a executar calcula com a base aqui, ó. Se a função calcula for jogando coisas aqui na pilha, ele vai saber, né? Ele vai ter uma marcação dizendo onde que era a base original aqui, ó. Então, vamos continuar para a gente ver isso acontecendo, ó. Agora, hein, gente? Praticamente agora vai chegar o momento mais importante desse conteúdo, ó. Na hora que o IP está apontando para essa posição aqui, para essa instrução, o que o processador faz? Ele incrementa IP, né? Olha lá, IP no momento 10, vamos colocar aqui. Afastar ele um pouquinho. Olha lá, IP no momento 10, e agora ele vai executar a instrução. Então, vamos fazer só uma pequena pausa antes aqui de revelar isso aqui. Olha que interessante. Quando você deu um calcula, ele executou tudo isso aqui, até aqui. Quando você iniciou uma rotina, a gente viu essa preparação aqui da base da pilha, não é isso? Ó? Essas duas instruções fez a preparação da base da pilha. Olha agora o que ele vai fazer. O que é isso aqui, gente? Não é a declaração de variáveis locais? Né? Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Está declarando 4 variáveis locais. De que tipo, gente? Do tipo inteiro. No modelo de compilação usado desse programa aqui, e esses modelos vão fazer diferir tamanho, uma série de coisas de variável, mas no modelo de compilação que a gente usou aqui, cada inteiro ocupava 2 bytes de memória, tá? Permitindo com que ele armazene um valor de 0 até 65.535, cada variável. Olha só, gente, o resultado da compilação dessa linha aqui, ó. Olha que coisa legal, sub SP,8. Olha que legal. Normalmente em C, você escreve uma coisa pequena e gera um monte de instruções em assembly, tá vendo? Aqui também, eu tenho um início aqui que não tem nem nada para ser executado, mas tem um código em assembly. Aqui é uma coisa quase que diferente, né? Uma linha até meio complexa em C, né? Declarando várias variáveis, é substituída por uma função, por uma instruçãozinha tão pequenininha em assembly, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Sub SP,8, sabe o que ele faz?
ele subtrai de SP o valor 8. Então eu pergunto, se ele está subtraindo de SP o valor 8, vocês acham que o SP sobe aqui o SP sobe ou o SP desce? Ele sobe, né, professor? Os valores menores estão para cima. Exatamente. Ele garante 2 bytes para cada, por isso 8, né? Sensacional. E o que ele está fazendo aqui? Exatamente. Está reservando, né, memória, olha só, para essas variáveis aí, né, ó. Olha só, subtrai do SP8. Então, vamos supor que cada posição aqui fosse de 2 bytes, tá? Olha só, 2 bytes, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Ai, caramba, gente. Olha só o que ele acabou de fazer. Acabou de reservar espaço aqui, ó. Para quem? Para essas variáveis locais que estão aqui. Olha, não é sensacional isso, gente? Olha lá, menos É como 2. mágica e o compilador é o feiticeiro. Muito legal essa aí, ó, observação. Gente, olha que coisa legal isso aí, tá? O stack pointer a gente está fazendo em tempo real, né? Então, por isso que ele não está SP1, SP2, SP3. Só os outros que eu estou marcando que é mais interessante, né? Mas, ó, olha só, acabou, né? E a partir daí, ele já faz a instrução aqui, né? Olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer aqui efetivamente a soma. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui, porque essa instrução é a instrução mais importante dessa aula, tá? Mas eu vou só concluir aqui para a gente ver que bonito. Olha só, ele aqui por segurança, aqui, ele querendo preservar o valor de SI e DI, ele dá um push, né? Então, olha só, aqui ele vai colocar o valor original de SI, que a gente nem sabe qual é, não importa, então vamos colocar aqui o valor de SI que estava, né? O stack pointer subiu. Aqui ele vai guardar o valor de DI, para a gente também não importa qual é que estava. Ah, perdão. Espera aí. 2, 4, 6, 8. Eu fiz errado aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui é o SI, né? Eu já estou quase tendo um estouro de pilha aqui, né? Ó. Inclusive, eu já estou usando... Incrementa o IP depois ali, ó. Desculpa? Ah, Não tem tem que que incrementar incrementar o o... IP também? Isso, é verdade. Vamos já incrementando o IP aqui para a gente não se perder, né? Ele fez um, fez outro, né? Eu já estou aqui, ó. Boa. Professor, Diga. por que ele pulou na fase da pilha? Então, ele pulou por causa do efeito daquela instrução sub. Isso aqui você entendeu, que a sub é que fez ele pular, concorda? Né? Esse sub Sim, é que concordo. fez ele subir, não concorda? Ó, veja bem. Isso. Ele que fez. Agora você quer saber por quê, né? Por que que ele pulou isso aqui? Ele pulou isso para realmente reservar nessas áreas de memória aqui, ó. Tá vendo? Na área da pilha, um espaço para essas variáveis aqui, ó. É como se ele estivesse falando, ó, aqui vai ser a variável soma, aqui vai ser a div, aqui vai ser a multi e aqui vai ser a sub. Entendeu? Quando você declara a variável local, ó, né, ele dá um pulo aqui no stack pointer subindo, reservando espaço para essas variáveis. Tá ok? Vamos só continuar aqui, ó. Agora, só para a gente ver o efeito do soma, isso que eu vou mostrar agora não é tão importante, só é curioso, tá? Porque o mais importante eu quero mostrar aqui, eu quero voltar nessa sub aqui, tá? Quero falar dela com mais detalhes. Olha só, pega essa instrução aqui e incrementa o IP. IP no momento 13. Opa, perdão. Vem para cá. Agora ele executa. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Move, você já sabe o que faz. DI, vírgula, isso aqui, não é isso? Então, eu estou alterando o valor de DI aqui, concordam comigo? Sim, professor. Move DI, eu vou colocar um valor no DI.
Por isso que a gente já percebe que ele tinha salvo o valor anterior de DI aqui na pilha, para ele poder preservar esse valor, tá? Depois dá para entender isso mais para frente. A gente nem vai entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Ó, move DI, vírgula, ele está jogando em DI alguma coisa. Quando você vê uma expressão como essa aqui, gente, olha só, aqui está dizendo o seguinte, o conteúdo de BP mais 4. Olha que coisa fantástica. Ó, então lembrando, quando você vê uma instrução aqui colocada entre colchetes, significa o conteúdo de, beleza? E aqui está escrito word pointer, tá? Então, dizendo que isso aqui vai representar um endereço. Olha só, BP não está apontando para cá, gente? Ó, BP está apontando para essa posição da tabela, não é isso? Quanto que é BP mais 2? É o 5. Ó, isso. Não, mais 2 é o IP. Isso, 6. BP mais 2 apontaria para cá, não é isso? BP mais 4 aponta exatamente para cá, ó. Tá vendo? Ó? BP mais 2 mais 4. Qual é o conteúdo de BP mais 4? Você já antecipou aí? É o 5. Exatamente. Vocês estão vendo que louco? Ele está pegando o primeiro parâmetro. Vocês viram como é que ele pega o parâmetro que veio da outra rotina? Usando esse tipo de expressão aqui, ó. Então, nesse momento, vamos escrever aqui, só para a gente poder. DI vai ser igual a 5, beleza? Porque ele jogou em DI o conteúdo de BP mais 4. Ai, caramba! E olha agora, vamos avançar aqui com o IP. Na hora que o IP for apontar para cá, ó, IP no momento 14, né? Ele vai executar a linha anterior, não é isso? O que ele vai jogar no SI, gente? Em SI ele vai jogar o 6. Exatamente. Olha lá, porque fala aqui, coloca em SI o conteúdo de BP mais 6. Pô, se BP aponta para cá, BP mais 2, BP mais 4, BP mais 6. Coincidiu de ser o 6 também. Então, ele jogou em SI o valor 6. Vocês estão percebendo que ele está jogando nos registradores os dois valores de parâmetro que foram recebidos aqui, ó, 5 e 6, ó, já estão no DI. Aí, ó, olha o que ele faz. Aí ele joga o DI no AX, né? Então, AX vai ser igual a quanto, gente? Igual a 5. Igual a 5. Depois já vou até explicar. Espera aí que eu tinha que ter pulado aqui, né? IP no momento... Aqui nem tem tanta importância. Eu vou fazer só para não ficar errado, né? Mas tá no momento 15 aqui. Aí ele já executou esse move a x,di. Agora, quando ele incrementar aqui, olha só, incrementou aqui. A IP no momento 16. Ai, caramba. Doido isso aqui, né? Ó, IP no momento 16. Aí ele vai executar essa instrução aqui, ó. ADD, ou seja, soma AX com SI. Essa instrução aqui, ela soma o AX com SI e coloca o resultado no próprio AX. Tá? Então, é a função ADD, AX,SI vai ser isso. Quanto vai ser o valor de AX, gente? 11. 11. Ai, caramba. Olha lá. Não é exatamente a soma? Eu não tinha mandado fazer a soma? Ó, em AX já está o valor 11. Ó. Vamos avançar aqui. Eu nem tenho o resto do assembly aqui, mas nem é importante para a gente agora. Já deu para ver a malandragem. Exato, cara. Olha que legal. E agora, olha o que ele vai fazer. Move. Agora ele está colocando aqui o conteúdo de... Lembra que eu falei quando está aqui, né? O conteúdo de BP-2 com AX. Então, o valor 11 ele vai colocar agora em BP-2. Onde que está BP-2? Ó, se BP aponta... espaço em cima dele. Exatamente. Não é lindo demais, gente? Olha lá. Move o BP-2, conteúdo de BP-2, vírgula X. BP está apontando para cá, BP-2 é para cá.
ele vai colocar o 11 aqui. Ai, caramba! Perceberam quando a gente falou que ele reservou essas áreas de memória para as variáveis locais? Olha que interessante. Ele acabou de colocar o 11 aqui, ó. Ai, caramba! E quando ele mandar imprimir, se a gente for olhar lá no... que aqui nem vai dar para ver, eu acho, porque ele chama uma subrotina, mas talvez dê para... aqui ele passa com... Quando ele mandar imprimir, ele vai executar o printf, tá vendo? Call printf, né? E, ó, para dar o call, ele coloca todos os valores que já estão nessas variáveis, ó, BP-2, -8, -6, -4, ele coloca também na pilha para poder executar o printf. Né? É assim que ele passa o valor das variáveis para a rotina que vai imprimir. É sensacional, né? Então, vocês viram que legal? Como que ele fez a soma, né? Como é que ele passou os parâmetros, como que ele fez a soma e como que ele guardou o valor aqui, ó. Então, isso aqui para baixo, gente, eu executei só por curiosidade, para vocês verem e ter certeza que essa aqui realmente é a variável local. Agora eu quero falar de coisas, algumas coisas curiosas, né? E de uma coisa muito, muito importante. Então, vamos primeiro pela coisa curiosa. Percebeu que na criação de uma variável local, o compilador simplesmente subtraiu o 8 do SP? Mais nada, né? Simplesmente. Vocês perceberam que ele não definiu o valor para essas variáveis aqui, ó? Valor nenhum, né? Tava tudo em branco, não é verdade? Agora eu pergunto para vocês, existe informação em branco na memória? Não, isso aqui não existe. Aqui tinha alguns valores, eu nem sei que valores, né? Valores, putz, que variáveis que a gente usa? J, valor K, não sei, qualquer valor, estou falando valor aleatório aqui, tá vendo? J, K, L, né? Então, quando você declarou a variável inicialmente, eu poderia dizer que essa variável div, nesse momento, ela estava com um valor J. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? É um valor qualquer, podia ser 40, 30, podia ser 0, podia ser qualquer coisa. Então, percebam que quando eu crio uma variável local, eu não consigo garantir qual é o valor inicial dela. Vocês concordam comigo? Ele só reservou espaço e o valor que estava aqui é o que está na variável. Por isso que os compiladores atuais, eles obrigam a vocês a inicializar uma variável local. Vocês já perceberam isso? Sempre que você faz um programa e se você cria uma variável local e você já tenta usar a variável local, o compilador fala, não, erro de compilação, ó, você está tentando usar uma variável que não foi inicializada, né? Por causa disso, gente, olha que legal. Por quê? Você reservou espaço para ela, mas não definiu o valor inicial dela. Ou seja, ela está com um valor aleatório que estava na memória nessas posições aqui, entenderam? E aí ele obriga você a definir o valor. Aí você, em algum momento, você fala, soma igual a 0, ou soma igual ao valor da soma. Aí sim ele vai guardar um valor aqui. Ele está te poupando de erros que nós, no passado, sofremos muito. No passado era muito comum você esquecer de inicializar o valor da variável, você acabava tentando usar, e na primeira execução ela vinha com uma sujeira, vinha com um valor que você não queria, e daí causava muitos erros de execução, se as pessoas tinham dificuldade para encontrar. Então, isso é uma proteção dos compiladores atuais, tá? Então, isso é uma curiosidade, tá ok? Beleza. Então, eu vou tirar essas manchinhas daqui que eu tinha colocado, só para exemplificar, para voltar no ponto-chave da aula. Gente, pelo amor de Deus, agora eu preciso muita atenção de vocês, porque agora vem o ponto-chave. Vocês estão percebendo que o compilador, então, na hora que ele criou uma variável local, olha a instrução que ele executou em assembly, sub_sp,8. É isso? Vamos supor que na próxima, acontecendo uma interrupção aqui, no meio desse cara, ocorra uma reentrada aqui, ó. Vocês estão percebendo que na reentrada
na hora que ele for declarar as variáveis locais, ele vai novamente fazer sub-SP,8? Então, o que significa isso aqui, gente? Que na próxima vez que ele for executar essa rotina, que ele executou desde o início, a variável soma, garantidamente, não vai ser a mesma variável soma anterior. Vocês concordam comigo? Porque ela vai partir do ponto onde está a pilha. E ó, onde está a pilha nesse momento? Estaria aqui. Na realidade, não é nem bem assim que acontece, que depois eu vou explicar para vocês um conceito mais interessante. Mas que garantidamente, sempre que ele entra aqui, ele subtrai o valor 8. Então, ó, se aqui eu tivesse mais posições, é como se a nova variável soma fosse declarada em outra área da pilha. Vocês concordam comigo, gente? Se estivesse fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do programa, para executar ele várias vezes, né? Assim, de modo rústico, dizendo. Mas o mais legal de você olhar é exatamente que não é uma posição fixa, percebeu? Na memória. Ela depende de onde está o SP. E ela vai sempre jogar para cima no SP, ele vai alocar uma nova área na pilha, entendeu? Então, a variável soma da primeira instância está aqui, ó, tá vendo? Que é onde está guardado esse 11. A variável soma da segunda instância já estaria em outra posição da memória. É que aqui eu dei o azar de deixar pouco espaço na pilha, né? Mas é como se eu tivesse... Vamos subir um pouquinho aqui, né? Como se a pilha tivesse mais espaços aqui para cima, né? E a gente estaria alocando novas posições da pilha. Então, aqui estaria a variável soma da primeira execução, a variável soma da segunda execução estaria aqui. Vocês perceberam que as variáveis estão protegidas? Não vai existir aquela sobreposição que eu comentei com vocês? Do primeiro cara sobrepor na execução dos... né? Ser sobreposto pela execução do segundo? Porque ela vai ocupar posições diferentes da pilha. Vocês viram que fantástico, gente? Deu para entender esse conceito? Perfeito, não é verdade? Isso faz com que a rotina calcula seja efetivamente uma rotina reentrante. Porque cada variável soma vai ser uma variável diferente na memória, pelo fato da gente ter feito isso aqui, ó, né? Ter deixado o compilador nos ajudar, entendeu? Agora o momento final, momento de fechamento com chave de ouro. O que é que você poderia ter feito para estragar essa maravilha da ciência aqui, ó? Deixado variáveis globais. Cara, eu te agradeço muito por essa informação, porque ela está extremamente precisa. Se você tivesse declarado essas variáveis aqui como globais, que você, vou até comentar, né? É uma coisa que muita gente, quando está começando a fazer software, tende muito a fazer, né? Criar muita variável global, porque às vezes facilita, né? O cara acha assim, putz, eu coloquei um valor numa função, mas eu preciso saber esse valor na outra função lá embaixo, putz, como é que eu vou conseguir? Ah, transforma em global, que aí todo mundo enxerga a mesma variável. Todo mundo enxerga a mesma variável, significa que ela está na mesma posição de memória, não é verdade? Então, na hora que a gente cria uma variável global, eu estou tendo todo mundo acessando a mesma posição de memória, porque a variável global vai ser alocada aqui de maneira fixa, aqui no RIP, né? Olha só, gente, se você simplesmente transformar essa variável em global, você acabou de transformar essa rotina em não reentrante. Ai, caramba! Vocês viram que show, gente? Então, deu para entender, gente, como é que é feita essa proteção? Né? Aqui, o detalhe é só o seguinte, não é só eu chegar e falar assim, eu poderia chegar na aula e falar assim, a rotina não reentrante é a rotina que tem as variáveis locais, que não é só isso, né? Tem muito mais coisa, mas aí a rotina, não reentrante é que tem variáveis globais, e a rotina reentrante é que tem variável local. Poderia ficar uma definição pura e simplesmente seca assim, sem entendimento, né?
Aqui, vocês viram na prática, né? A gente foi lá, entrou no mínimo detalhe para ver como que tudo acontece, para ver a coisa fantástica que é feita aqui pelos compiladores, para proteger a gente de um problema desse tipo. Ai, caramba! Agora, gente, é complexo, né? Graças a Deus que está gravada aí a aula para depois a gente poder rever isso, porque vocês entenderam agora, mas perceberam que é complexo, você viu? A gente teve que ver como que é executada cada função, cada instrução aqui, e ver como que a área de memória vai sendo alocada. Mas que é bonito, falei, né? Coisa digna de engenharia de computação, não é verdade? Antes a gente não entendia direito por que uma variável local, né, não dava para ser acessada por outra função. Agora dá para ver que é por causa disso, né? Ele está, na verdade, em outro lugar. Exatamente, ele está na pilha, né? Ele está na pilha e não tem ninguém apontando para ela. O único cara que aponta para ela é o próprio código local, né? O código daquela função, tá vendo? Ele está aqui, ó, BP mais 4, quando? Quando o BP está apontando para cá, né? Então, é durante a execução desse cara. Então, é um negócio sensacional. E aí, agora fica claro por que um não pode. Inclusive, isso é uma proteção divina, né? Porque, pô, é ótimo que a gente não tenha alguém acessando um outro cara, porque os grandes problemas que a gente pode enfrentar na computação é quando você tem uma desorganização da área de memória, onde um cara pode acessar o dado do outro. É a coisa onde você perde o controle do software e você passa a criar software que uma hora funciona, uma hora não funciona, entendeu? Então, se você for seguindo tudo isso que foi criado com muito cuidado e tudo, muito mais coisas que existem aí para gente, você consegue fazer realmente software seguro, tá? Isso é tão legal, gente, que se você parar para pensar, você vai ver que as linguagens modernas, elas estão banindo cada vez mais o conceito de variável global, né? Se você pega em Java, por exemplo, não existe explicitamente o conceito, vou declarar uma variável global. Você consegue até fazer dentro de uma classe, né, criar uma variável estática, mas que tem que ser usado com muito cuidado. E ela é global só aquela classe ainda, com todas as regras, né, de proteção que eu tenho daquela classe. Então, não é que nem as variáveis, as linguagens antigas, você podia chegar e declarar formalmente a variável global e todo mundo tinha acesso àquilo. Ou seja, como é que você vai saber se alguém um dia está mexendo? Imagina você fazendo software em uma equipe, né? 1000 desenvolvedores, 1000 estou exagerando, 5 desenvolvedores, cada um fazendo suas rotinas e tendo que compartilhar dados, e você não sabe se um outro cara ali fez um código errado, onde ele vai lá e altera o valor da sua variável. Pô, é absurdo. E a gente sabe que cada vez mais, hoje em dia, o software é um negócio tão gigantesco que as rotinas que nós estamos rodando tá rodando em paralelo com rotinas que tem gente que a gente nem imagina de onde veio, né? E a gente tem que continuar tendo as proteções para fazer com que o código rode seguramente. É sensacional tudo isso aí. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês isso aqui, para esclarecer um monte de detalhes, né? Como que é feita a passagem de parâmetros, como é que é alocada a variável local, o conceito, né, da gente, como é que é feita essa reserva aqui, saber que às vezes se você passar um monte de coisa, você vai acabar usando um monte de dado da pilha, né? Começar a entender isso. Se um dia o cara passar um parâmetro, eu já vi gente passando mais de 1000 valores de parâmetro. Eu fiquei louco. Eu falei, você tá louco, né? Era um negócio assim que eu falei, você vai causar um estouro da pilha, dito e feito, né? Porque às vezes o código não está nem previsto para fazer um negócio desse. Claro que isso em plataformas mais antigas, mas é legal entender como as coisas funcionam, para a gente poder entender. Isso aqui funciona assim, gente, em todas as linguagens, não é só em C, tá? O conceito se repete em tudo que é linguagem de programação. Falei muito, né? Ó, o que nós temos agora? Eu vou salvar, vou dar um print disso aqui, ó, para salvar para vocês poderem guardar. Vou colocar aqui no chat de vocês. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora, e aí são 9h20, aí a gente vê se a gente 9h30 faz um pequeno intervalinho para a segunda parte, ó. Olha só o que eu preparei para vocês, ó.
Eu vou fechar isso aqui, que acho que nós não vamos precisar mais. Alguém quer, desculpa, gente, alguém quer fazer uma pergunta específica? Eu até me empolguei tanto, eu nem perguntei. Só uma dúvida, professor. O BP, então, ele sempre vai ser como se fosse ele salva a base como se fosse a reentrada anterior. Ele salva a base da pilha da execução atual. Da execução atual. Perdão, você falou correto. O BP aponta para a base da pilha da execução atual. Porém, a rotina, né, a linguagem C, ela salva o que você falou, salva a base da rotina anterior, porque quando eu finalizar aqui, você concorda que a gente vai ter que voltar a executar a rotina anterior e ela vai ter que restaurar a base dela, né? Então é exatamente o que você falou. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, a gente não avançou aqui só para... Mas ó, olha que interessante. Quando você finaliza a rotina, tá vendo aqui, ó? É as chaves de você fechando. Olha o que ele faz aqui no finalzinho, ó. Ele dá um pop BP. Ou seja, ele... vamos só mostrar aqui, ó. Olha o que ele faz. Move SP, BP. Viu que é o contrário, ó? Aqui era move BP,SP. Aqui, ó, ele faz ao contrário. Então, no finalzinho da rotina, né? Só mostrando aqui. Esse SP volta a apontar para onde está o BP, ou seja, ele mata tudo que ele guardou na pilha, né? Quando ele executa esse move aqui, ó. Porque ele altera o SP apontando para o mesmo valor de BP. Se o BP está apontando para cá, o SP vai vir aqui para baixo de novo. Olha, ele, pum, matou tudo que estava na pilha. Aí o SP ficou apontando para o BP anterior. Aí ele dá um pop BP. Ou seja, pop BP tira um valor da pilha e guarda em BP. Ou seja, ele faz o BP no momento 3 voltar a apontar para cá, onde ele apontava no momento 1. Tá vendo? Não sei se eu acabei piorando a explicação. Eu dei a explicação realmente do que é, mas ela pode ser complexa. O que você falou é verdade. O BP aponta para a base da pilha na execução atual e na pilha ficou guardado a base da execução anterior. Beleza? Beleza, professor. Doido, né? Isso aí? Professor, Diga. então, igual de IP6, tem outro pop CX. Esse vai ficar em branco mesmo? Qual? IP6? Não, um tal pop CX. Pop CX é lá. Ó, então vamos. Antes de Não. chegar lá. Tá, pera aí, eu já volto pro Pop CX, que tá aqui, né? Ó, você já vai entender. Tem outro pop. Ó, então, quer executar? Vamos executar só esse finalzinho, só para a gente ver como acontece, que é bem legal, né? Na hora que ele deu o move SP,BP, vocês concordam que o SP apontou para o mesmo lugar do BP? Ó, não é isso? Beleza, né? Aí, ó, vamos lá. Move, já foi. Pop BP. Olha o que ele vai fazer. Ele vai tirar o valor da pilha, então o SP vai voltar a apontar para cá, e o BP no momento 3, ó, vai voltar a apontar para cá, porque ele deu um pop BP, ou seja, ele tirou o valor que estava na pilha e guardou em BP. O valor que estava na pilha era o BP1, então o BP no momento 3 aponta para o mesmo lugar que estava o BP1. Ai, caramba. Beleza. Tudo bem aqui? Até aqui, ó. Estamos no pop BP, né? Quando ele executa o pop, então ele pega, retira da pilha e guarda na variável que tiver, no caso, Pop escrita aí, BP né? significa tira o último valor da pilha e guarda em BP. O último valor da pilha era o valor de BP1. Então, ele guarda em BP o valor que era de BP1. Por isso que o BP no momento 3 volta a apontar para o mesmo lugar que apontava no BP1. Entendi, professor. Muito obrigado. É complexo, mas beleza. Mas vamos continuar. Olha o que ele executa agora, gente. RET. Vocês lembram o que faz o RET? Tem numa aula anterior aí, ó. Mas eu vou escrever aqui só para... Ele retorna para... Ele Ele retorna para onde foi chamado a Isso, função. mas vamos fazer uma coisa de nerd mesmo? Nerd pesado? Afinal, o que é? Ó, aqui eu expliquei. Jump endereço significa IP igual endereço.
Qual endereço significa? Push IP, IP igual a endereço. O que significa o RET, gente, em assembly? Ele vai pegar o endereço que estava armazenado lá na PIB e jogar de volta no IP. Exatamente. Olha aí, ó. Você acabou de falar isso, concorda comigo? Ó? POP IP. Pega o último valor que está na pilha e guarda em IP. Concorda? Então, RET significa POP IP. Então, vamos fazer, ó. Aqui, RET. Pega o último valor que está na pilha. Quem é o valor que está na pilha? Ó, então, peraí, vamos lá. Ele vai dar um POP, não vai? Então, o SP vai descer, concorda? Ele pega o último valor que está na pilha e guarda onde? Em IP. Que valor que estava na pilha? O IP no momento 6. Onde vai ser o IP no momento 7? É muito difícil, gente. Vai lá. Ele vai voltar a vir para o POP CX? Exatamente. Cara, vocês merecem um parabéns, cara. Exatamente. Olha onde vai ser. Momento 7 não, perdão. Momento 18, né? Vamos imaginar que fosse aqui. Aqui pulou um monte. Mas só para ficar mais claro, vamos colocar aqui, ó. IP no momento 18, ó. Vai ser exatamente aqui, ó. Olha que legal. E não tem sentido, gente? Tem muito sentido, né? Por quê? Porque ele vinha executando aqui, tá. Quando o IP estava apontando para cá, ele não executou essa instrução. Ele deu um call. Aí ele desviou, pá. Aí veio, executou aqui, executou, chegou no RET. O RET faz ele voltar para o próprio ponto que ele estava apontando. Ó. Então, quando ele deu POP IP, ele pegou o valor que estava na pilha e jogou no IP. Então, o IP ficou com o mesmo valor que ele tinha quando era IP6. Então, o IP vai no momento 18, ou maior, claro que seria aqui, vai estar apontando para o mesmo valor que estava aqui, ó. Aí, ó, você me perguntou, né? A pessoa tinha me perguntado, pô, por que tem o POP CX? Olha o que ele está fazendo aqui, gente. Ele deu um POP, eu nem vou incrementar meus IP, mas só vou mostrar. Ele deu POP CX, POP CX. O que ele está fazendo? POP CX. Pega o último valor da pilha e joga no CX. Olha o que ele fez. Desceu aqui, ó. POP CX de novo. O que ele faz? Desceu de novo. Acabou a execução desse cara. Olha o que aconteceu com o SP. Está apontando exatamente para o ponto onde estava executando quando a gente começou toda essa brincadeira. Lembra? Ele executou esses dois POP CX somente para tirar os valores dos parâmetros que ele tinha colocado na pilha. Ele jogou em CX como assim, como lixo, entendeu? Não é que ele quer aproveitar em CX. Ele não está aproveitando nada, ó. Ele só deu POP para poder restaurar o ponteiro do topo da pilha no ponto onde ele estava quando a gente fez a chamada da função. Não é lindo demais, gente? Ai, caramba! Beleza, gente? Isso aí foi só curiosidade, tá? Não é para vocês ficarem muito preocupados com isso. Quem tinha perguntado do POP CX, entendeu? Sim, professor, entendi. É difícil, gente. Eu confesso, vocês não fiquem preocupados se falar assim, caramba, não estou entendendo isso. Calma. Isso é difícil pra caramba. Meu, eu vou te falar. Pega um monte de profissional de computação, os que sabem disso aqui, você conta nos dedos, tá? Mas eu acho que era legal vocês também terem essa experiência de entender como isso aqui funciona. Beleza? Vamos lá, mais alguma curiosidade? Eu vou dar um print nesse cara aqui também, só para vocês poderem guardar lá, depois vocês verem comparar com a imagem anterior, tá? Então, vou colocar aqui no chat de vocês, ó. Até o final da execução da rotina, né? E aí, mais alguma dúvida? Posso mostrar o que vai rolar agora, depois do intervalo? Pode continuar, professor. Beleza. Auto spoiler, professor. Ai, caramba. Vou fazer isso. Então, agora eu vou fechar esse cara aqui. Ó, para a gente ver o efeito disso de uma maneira assim, muito mais marcante, porque da última vez vocês viram, mas eu achei que o efeito não ficou tão legal, sabe? Não ficou tão assim, cara, que mexesse com a gente. Então, eu criei aqui um exercício. Eu criei alguns exercícios para vocês, que vocês vão responder agora na próxima aula, né?
que são algumas perguntas. Depois do intervalo, vocês vão mandar essas perguntas. Essas perguntas aqui, da 1 até a 5, vai valer 1 ponto, que é o ponto que vale nota máxima do trabalho de hoje. Porém, eu vou dar um ponto extra para quem fizer o que eu vou demonstrar nesse momento aqui, ó, para vocês, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês, e aí depois eu vou passar o arquivo para vocês poderem fazer, tá ok? Isso daí seria executar a função, né, no caso, para ela ser não reentrante? Nós vamos transformar ela em não reentrante, que nem a gente fez na última aula. Só que ele é um programa muito mais legal para demonstrar isso, tá? Deixa eu ver se eu paro a gravação agora. Não vou parar a gravação, porque vocês vão usar isso aqui, tá? No exercício. Então, vamos lá. Olha só que legal. Eu vou passar para vocês agora, depois do intervalo, esse programa aqui chamado nave.c, tá? E ele é um arquivinho. Ó, esse arquivinho aqui, ó, nave.c, tá? E eu vou mostrar... deixa eu executar minha máquina virtual aqui, que eu tenho um Windows com máquina virtual para poder mostrar isso aqui, tá? Windows 10 SO. Deixa eu pôr ela aqui para executar rapidinho, enquanto eu vou explicando para vocês, ó. Eu vou passar esse cara nave para vocês e vou pedir para vocês compilarem ele em cima daquela ferramenta que eu tinha entregado na aula de... Tá até aqui escrito qual era a aula aqui. Na aula sobre prática do escalonador, tá? Que é aquela VM lá que vocês têm, Virtual Machine. Aí, o que acontece, gente? Eu vou abrir esse código aqui para vocês verem, ó. Esse código, ele é um código que eu fiz exatamente para essa matéria, tá? Matéria de sistemas operacionais. Ele é um código muito legal de um joguinho muito tosco de verdade, né? De umas navezinhas, tá? Você tem que defender uma cidade de uma nave alienígena que vem passando em cima da cidade, e toda vez que você tem uma base para você matar essa nave alienígena, e toda vez que você mata ela, quer ver? Eu vou mostrar. Aqui tem algumas variáveis, tem a rotina print aqui, que é o que a gente vai usar nessa aula. Ó, o belong to ask, lembra? É só uma ampliação daquele código. Limpa a tela, finaliza, balanceamento de prioridades, uma coisa que eu nem comentei muito com vocês, registra a rotina, que a gente já viu, ó, tem o escalonador aqui, né, que você já conhece, bababá, ó, inicializa multitarefa, atrasa, mas agora, mostra pontos, essa aqui vai mostrar os pontos, tá? Verifica acerto, essa aqui verifica se você acertou a nave. Aí tem uma outra rotina, essa aqui, ó, base. Olha só que legal, essa rotina base, ela é executada num loop infinito. Lembra que a gente falou isso? O while 1. Então, ela é uma rotina que vai rodar em multitarefa. Ela serve para controlar a base, que é representada por esses caracteres aqui, ó. Eu uso o print para imprimir ela na tela. É um negócio bem simplesinho, ó. A rotina tiro é uma outra rotina igual, ó. Loop infinito, tá vendo? Ó? While 1. Essa aqui serve para animar o tiro. A rotina nave é outro loop infinito. Olha só, tem um monte de rotina de loop infinito. Então, elas só vão rodar em multitarefa porque a gente vai estar usando aquela nossa arquitetura que a gente criou, aquele núcleo. Então, ela aqui movimenta essa navezinha inimiga. Ó, o jeitão da nave inimiga. A rotina radar, olha que legal, ela fica animando um radarzinho, que é o radar que você tem que proteger. Também é um loop infinito, tá vendo? Ó? E depois tem aqui um ajuste da velocidade, que são coisas, o cenário, que vai mostrar o cenário do nosso jogo. Ai, caramba! E vem a função main, ó. Olha que legal a função main, ó. Olha o que ela faz aqui, ó. Registra a rotina. Base, tiro, nave, radar. Aqui tem até um conceito de prioridade, que eu até tirei da explicação de vocês, que isso aqui não é tão importante, depois a gente vai ver em cima do Windows como é que funciona. E aí, essa rotina aqui, esse programa todo é de um joguinho. Então, deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão fazer, ó. Ó, deixa eu executar aqui, ó, o meu Windows. Deixa eu ver se eu já estou com ela aqui, ó. Se não tiver, eu vou ter que passar. Ó, quando você instala, ó, vou em meu computador, vou unidade C, 2 pontos. Na unidade C, 2 pontos do teu computador, deve ter uma pasta aí chamada SO,
que ela foi criada pelo aquele programa de instalação que eu passei para vocês, ó. Dentro dessa pasta SO, nós vamos colocar essa nave. Eu já deixei ela aqui dentro, ó. Eu vou passar esse arquivo para vocês vão gravar ele aqui dentro de SO, tá? Dessa pasta SO. Quando você executar, ó, os sistemas operacionais aqui, aquela máquina virtual da nossa matéria, e você executar o Virtual Machine, pelo fato de você ter copiado o nav.c para cá, olha que legal. Deixa eu só ver se o print ele tá ainda com o original aqui, ó. Tá original. Olha que legal. Na hora que você executar, run, vai aparecer o joguinho aí. Gente, por favor, não critiquem o jogo porque ele é bem toscão mesmo, né? Mas olha que legal. Tá aí o joguinho. Caramba. Olha lá, eu vou apertar Enter. E aí começou o joguinho. Deixa eu tirar o mouse daqui. Tá vendo? A nave aqui em cima, ela tá se animando, tá vendo? Ela tá movimentando. E olha que legal. Eu consigo aqui com as setinhas de maior e menor movimentar essa base, que é essa base que tá aqui embaixo, ó. Então, ó, já passou. Eu marquei bobeira, ela passou muito. A nave passou. Quando ela termina de passar na primeira linha, ela já passa um pouquinho mais para baixo, na próxima linha. Aí eu posso vir aqui e dar um tiro na nave, ó. Tum, ó, acertei a nave, tá vendo? E aí, ó, o que eu vou fazendo? Eu vou acertando a nave. Percebo que eu vou aumentando os pontos. Tá? Cada vez que eu acerto a nave, aumenta o meu número de pontos. E ela vai vindo mais rapidinha. Por quê? Porque eu vou aumentando a prioridade de execução dela, ó. Errei, né? Tum, acertei, ó. Chega uma hora que, putz, você quase não... Ó, ela já tá vindo mais pontos, tá ficando mais... Ó, já errei, já dancei. Tá vendo? E aí eu tenho que acertar... Ixi, mas eu vou pegar. Ah, não peguei. Eu tenho que... Tá vendo? Ó, eu tô dançando, porque... Ixi, mas... Eu não sei se vocês estão vendo. Eu era bom nisso aqui, brincadeira. Mas é legal, você tem que ir acertando. Ó. Putz, eu tô me ferrando aqui, tô doidado. Conforme você vai acertando, nossa, você vai acertando a nave, ó, ela vai vindo e cada vez mais rápido. Aí você tem que ficar cada vez mais esperto. Bem, beleza, tá aí funcionando o joguinho tosco, que é em cima dos conceitos da nossa matéria aí, né? Aí, beleza. Se eu não acertar essa nave, ela vai cada vez vai descendo mais e uma hora ela vai acertar esse meu radar aqui. Aí eu perdi o jogo. Eu tô devagar. E se você ficar tirando demais, não adianta, porque ele inicia o tiro desde baixo, né? Deixa eu pegar esse agora. Ó. Caramba, meu. Bem, o que vai rolar, ó? Agora ela vem mais rápido ainda. Ó. Tô com 6 pontos, ó. Meu recorde acho que é 85. Tô brincando. Bem, vou finalizar o jogo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Gente, olha só o que eu vou fazer. Tá vendo essas duas variáveis locais que estão aqui, ó? Eu vou colocar fora da função em C. O que eu estou fazendo? Opa! Estou transformando ela em global, não é isso? E agora eu vou executar. Simplesmente eu fiz isso, lembra? A rotina era reentrante e agora eu coloquei as variáveis para fora. Olha o efeito só de transformar em variável global, gente. Olha isso. Olha que louco. Ai, caramba, vou acertar mesmo assim. Perceberam? O jogo tá funcionando, olha lá. Mas olha a bagunça que está acontecendo com a impressão. Ou seja, aqui, gente, eu espero poder ter demonstrado dessa forma realmente o efeito de tudo isso que a gente falou nessas duas aulas aí, ó, de uma maneira mais marcante, né? Você viu? Eu só mudei a variável. Imagina o cara tentar descobrir isso se ele não entender o conceito. Tá vendo? Ele tá zoando a impressão de tudo, tá vendo? Ele imprime a base no lugar da nave, a nave no lugar da base, e aí, ó, o tiro em lugares diferentes, e assim vai. Beleza, gente? Deu para ver, então? Então, eu vou dar um ponto extra para quem conseguir reproduzir exatamente esse problema aqui para mim. Beleza? Deu para entender? Vou deixar isso gravado. E aí vocês vão poder fazer essa demonstração. Todo mundo conseguiu ver aí o efeito?
Professor, eu não entendi. O senhor quer que a gente bugue o jogo igual o senhor mostrou agora? Só isso. Só para você mostrar para mim que você participou da aula, que você viu e que você carregou o programa e que conseguiu fazer tudo, entendeu? Vocês vão bugar do mesmo modo que eu fiz, ou seja, pegar aquelas duas variáveis locais e simplesmente mudar elas para globais e ver o efeito acontecendo, beleza? Você roda o jogo normalmente, inicialmente, que ele vai estar bom, e depois você vê que só mudando a variável para global acontece todo esse problema. É para provar todo esse conceito que a gente acabou demonstrando aí na aula, beleza? Beleza. E esse exercício vale um ponto extra. Então, quem não fizer, gente, não tem problema, não vai ser prejudicado em nada na nota. Mas quem fizer vai ganhar um ponto extra que vai poder ajudar a caso você tenha perdido um outro exercício em algum dia, entendeu? Aí você consegue compensar agora para poder ter uma nota melhor aí. Porque lembra, a nota dos TPs é que vai ter maior peso os TPs é que vão ter o maior peso na composição da nota de vocês, tá ok? A nota da prova mesmo vai valer pouquinho. Eu estou imaginando o seguinte, TPs vai valer 8 e prova vai valer 2, tá? Aí você tem a composição da tua nota final do bimestre, da P1. Vou parar a gravação aqui, beleza?